Oi, gente, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de gramática. Seguindo, né, nossa linha de raciocínio, né, nossos conteúdos. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as flexões verbais, né? É uma aula bem simples, bem rápida. A gente vai falar de um assunto, né, de um tema que você já tem conhecimento, a gente já pratica no dia a dia, mas é só para a gente concretizar esse conteúdo. Lembrando que nós estamos estudando sobre os verbos, né? A gente já viu do que se tratava um verbo e as três definições de fenômeno da natureza, verbo de ação e verbo de estado. A gente falou também sobre o uso do infinitivo, né? O infinitivo são as três terminações verbais que cada verbo tem, né? O verbo estar no infinitivo significa que ele não foi conjugado, ele não foi conjugado, ele não foi usado em nenhum modo, nenhum tempo, nenhuma pessoa, né? Lembrando que infinitivo são as três terminações ar, er e ir, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre flexões verbais, tá? Quando eu falo, gente, flexões... só um lembrete. O assunto dessa videoaula, ele é o conteúdo da aula que a gente fez anteriormente, tá? Que é este conteúdo aqui que você já possui lá no seu caderno, tá? Então, se você quiser pegar o seu caderno aí, fazendo a leitura e assistindo essa aula, é ótimo, tá? Assim você reforça o que eu disser aqui no que já está no seu caderno, tá? Tudo está sendo tirado daqui, tá bom? Eu vou ler aqui o conteúdo aqui, você acompanha no seu caderno e depois eu vou comentando sobre, tá? Lá no iniciozinho você tem o seguinte, ó. Quando usamos um verbo em uma frase, nós o conjugamos. Isto é, nós o fazemos variar de acordo com o tempo, presente, pretérito, passado e futuro, com a pessoa, primeira, segunda e terceira, com o número singular e plural, com o modo pelo qual os fatos são expressos. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Gente, o que isso significa? Que quando a gente pega um verbo e a gente usa esse verbo numa frase e ele não está no infinitivo, lembra que infinitivo é quando o verbo nunca foi conjugado. Por exemplo, dançar, termina em ar, é infinitivo. Então o verbo nunca foi conjugado. Agora, quando você pega um verbo, usa esse verbo na frase e, de certa forma, você fez o verbo variar de acordo com o modo, de acordo com o tempo, de acordo com a pessoa, você acabou de conjugar o verbo, tá? Então, quando a gente usa o verbo numa frase e a gente faz ele variar em uma dessas circunstâncias, a gente está conjugando o verbo. O verbo ele foi conjugado. O verbo que foi conjugado, ele não pode estar no infinitivo. Lembra do infinitivo? A gente vai puxar ele agora. Porque o infinitivo é quando o verbo não foi conjugado, o verbo nunca mexeu com ele, está do jeitinho que a gramática nasceu ele. Agora, quando a gente trabalha com flexão verbal, a gente já mexeu. Mexeu com modo, mexeu com tempo, mexeu com pessoa. Então a gente conjugou um verbo. Ao final, né, do nosso ciclo, lá no finalzinho dos conteúdos, você já vai estar entendendo e conseguindo conjugar verbos, por exemplo, no presente do indicativo, no pretérito imperfeito do subjuntivo, né? Como eu já disse em uma videoaula anterior, a gente vai construindo essas classificações e essas ramificações, tá? Então vamos lá. Para hoje, a gente tem que entender o ponto mais importante, que é o que é uma flexão verbal, que é o que a gente está falando, e hoje, né, o assunto da nossa aula é falar apenas dos tempos verbais. Em outras aulas que virão, nós vamos falar dos modos, a gente vai falar das pessoas, a gente vai falar do número e assim sucessivamente, certo? Então vamos lá. Flexão verbal. Flexão verbal é quando você faz o verbo variar, né? Você faz o verbo mudar em uma dessas circunstâncias, né? Quando você faz isso, você acaba de conjugar o verbo. Warley, que circunstâncias são essas? São as circunstâncias de tempo, pessoa, número e modo. Toda vez que eu falo que o verbo ele sofre flexão
de tempo, quer dizer que o verbo ele pode ser conjugado, ele pode ser variado em presente, ele pode ser pretérito e ele pode ser futuro. Tá? Lembrando que pretérito é a mesma coisa que passado, só que a gramática ela deu a gramática é uma língua viva, né? Ela deu uma reformulada assim, e hoje a gente usa mais o termo pretérito e não passado. Mas o pretérito é o mesmo passado. Por exemplo, se você for fazer uma prova de um concurso para a polícia, um concurso público ou numa redação, não sabemos, você não é muito aconselhável que você use esse termo passado para se referir à conjugação de verbos, né? A gente usa mais o termo pretérito, tá? Não quer dizer que a palavra passado não exista, né? Ah, o meu passado me condena. Ah, me condena. Não, não é isso, tá? A palavra passado, ela deixou de ser comum e utilizada quando a gente fala aqui, ó, de gramática, flexão de verbo, tá? É isso. Quando o verbo sofre flexão de pessoa, ele vai mudar nas primeiras, segundas e terceiras pessoas. Lembra delas? Eu, tu, nós, vós, eles, elas. São essas pessoas que os verbos vão sofrer alteração, vão variar, vão conjugar, tá? Primeira pessoa, eu, nós. Segunda pessoa, tu, vós. Terceira pessoa, ele, eles, elas ou elas. Lembra, né? Número. O que é número? Número, na gramática, está relacionado com singular e quem é o outro? Plural. Né? Então, toda vez que você ouvir a palavra número, na gramática, ela está relacionada com singular e plural. Que você também já conhece o que é um singular e o que é um plural, né? Singular se refere a uma única coisa, plural, duas ou mais. O modo. O modo, de acordo com as flexões verbais, os verbos podem ser conjugados em três modos. Eles podem ser conjugados no indicativo, eles podem ser indicados ou conjugados no subjuntivo e no imperativo. Certo? Então, essas são as flexões verbais. Flexão verbal é quando você faz o verbo mudar. Você tira ele do infinitivo e conjuga ele em uma dessas flexões. Em um tempo, em um modo, em uma pessoa. Lembrando que um único verbo, ele pode sofrer todas essas pessoas, tá? Por exemplo, se eu pegar o verbo aqui, ó. Vou colocar aqui no cantinho. Se eu pegar o verbo... Deixa eu trocar de pincel, porque o meu não tá legal. Aqui. Se eu pegar o verbo cheguei. Ó, vamos pegar esse verbo como exemplo. Cheguei. Cheguei é um verbo que foi conjugado, né? O que acontece? O verbo que ele é conjugado, ele sofre variação, né? Ele sofreu uma mudança. Cheguei, ele pode sofrer variação de acordo com todas essas circunstâncias. Cheguei. Qual é o tempo? Cheguei agora. Presente. Cheguei. Qual é a pessoa? Primeira. Cheguei. Qual é o número? Singular. Cheguei. Qual é o modo? Indicativo. Tá? Então, um único verbo, ele sofre todas essas variações aqui, ó.
O único verbo, ele sofre todas essas flexões. E que a gente vai estar falando uma em cada aula mais especificamente, certo? Vamos lá. O foco nosso hoje aqui, então, é falar sobre os tempos verbais. Tempo verbal é o presente, é o pretérito e é o futuro. De acordo com o seu material lá fala o seguinte: compare os verbos destacados nas frases, que são estes verbos aqui. As ações indicadas pelo verbo procurar nessas três frases aparecem no presente, no pretérito e no futuro, mostrando que os verbos variam de acordo com o tempo. Então, dependendo da circunstância, dependendo da situação em que a ação acontece, você utiliza um tempo verbal diferente. Essas flexões variam de acordo com a mudança de tempo. Gente, olha só. Eu tenho o mesmo verbo aqui, que é o verbo procurar, que foi conjugado em diferentes tempos, em diferentes pessoas, em diferentes números e em diferentes modos. O importante, o que interessa aqui agora, são só o tempo, tá? Eu procuro as canetas. Gente, procuro. Procuro, eu tô procurando. Procuro indica qual tempo em que a ação acontece. Presente. Então aqui, ó, foi usado o tempo presente. Warley, por que foi utilizado o presente aqui? Porque agora indica que a ação acontece exatamente no momento que se fala. Eu estou falando agora. Eu estou falando agora que eu procuro as canetas. Então, o tempo presente você sempre utiliza quando indicar que a ação acontece no exato momento que você pratica a ação. Por exemplo, vamos pegar a ação de assistir. Você assiste essa aula. É presente? Você está assistindo ela agora? Está assistindo ela agora. Então, o verbo no presente ele é usado quando você usa para indicar que a ação acontece exatamente no momento em que se fala. Certo? Agora, vou falar agora. Eu procurava as canetas. Eu estou procurando agora? Não. Eu procurava. Ou seja, eu procurei lá atrás e deixei para trás. Não procuro mais. A frase eu procurava indica um presente? Não. Eu procurava lá atrás. Então é pretérito. Lembra que pretérito é a mesma coisa que passado, tá? Então aqui a gente tem pretérito. Por que pretérito? Porque indica que a ação aconteceu no momento em que se falava, né? Naquela hora se falava que procurava a caneta. Então, quer dizer, tudo já passou, já acabou. Eu estou falando agora de passado, tá? Já aconteceu, certo? Eu procurarei as canetas. Eu já procurei? Não. Eu estou procurando agora? Também não. Eu vou procurar. Eu procurarei lá na frente. Pode ser amanhã, ou daqui mês que vem, o ano que vem, não sei quando. Eu procurarei. Isso indica o exato momento em que se falará a ação. Se vai falar essa ação vai acontecer onde? No presente, no passado ou no futuro? Ela vai acontecer no futuro. Certo? Por que futuro? Porque a ação ainda vai acontecer. Certo? Gente, isso é muito, 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 muito simples. É só você olhar o verbo e entender em que tempo ele foi conjugado. Se foi o agora, o presente, o exato momento que se fala, se foi pretérito, no momento em que se falava, ou se será futuro, o momento que se vai falar. Né? Muito simples esse conteúdo,
Mas, né, se surgir alguma dúvida, você pode estar tirando a dúvida lá no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Por hoje é só. Lembrando que nas próximas aulas a gente vai estar falando sobre pessoa, número e modo. Mas para hoje é só a gente entender essa relação dos três tempos, certo? Muito fácil, mas, como eu disse, qualquer dúvida é só chamar lá no grupo, tá bom? Se você quiser fazer alguma anotação disso aqui que não foi mencionado no vídeo, é só fazer a anotação lá no seu caderno, ok? Até a próxima e até mais.